Lígia, de São Paulo. Temos a irmã Simone, Curitiba. Temos o irmão Mazinho. Aí, Mazinho. Rapaz aí, irmão Mazinho. Estão aguardando seu testemunho aqui, Mazinho. Guardando aí as bênçãos aí. Mazinho de São Paulo. Temos o irmão Danilo, de Minas Gerais. Irmão Edinho, aqui de Florianópolis. Temos o irmão Adenilson, de Curitiba. Temos o irmão Luciano, de São Paulo. Temos o irmão Rogério também nos acompanhando. Gilson deve estar nos ouvindo aí. Irmão Gilson. Alto César deve estar nos ouvindo em Curitiba. Temos o irmão Juno, que está nos ouvindo também. Então, temos aqui o irmão Arthur, Rio de Janeiro. Temos o irmão Vinícius, Orlando, Estados Unidos, nos acompanhando, sempre ligadinho. Temos o irmão Genildo, também nos ouvindo aí. Temos o irmão Juliano, da Flórida, Estados Unidos, também acompanhando. Temos o irmão Jailson, de Santos, São Paulo. Temos a irmã Francilene, né, de Fortaleza. Temos o irmão Diego de Minas, Naililson, Bahia, Feira de Santana. Temos aqui também Rômulo, nos acompanhando, nos ouvindo no Rio de Janeiro. Temos aí o irmão Isaías, quem mais aqui? Nosso irmão Rabino Saulo, pastor Osmar. E aí, pastor Osmar, está nos ouvindo aí atentamente aí também. Forte abraço aí, a paz aí. Temos também aqui o irmão Sandro Laguna. Paz aí, irmão Sandro, aguardando seu testemunho. Pastor Osmar, aí com o tempo vai estar nos acompanhando aí também, vai estar trazendo testemunho, também gosta de debate, é bem polêmico também, vai ser benção aí para nos ajudar aí. Temos aí a Damares, o Moisés também acompanhando, Daniel, Denise, temos também o irmão Ângelo e sua esposa Alessandra, temos aqui o Júlio, deve estar nos ouvindo, forte abraço aí, Júlio. Irmã Josinete, da Bahia, temos o irmão Marcos Rangel, Rodrigo, de Criciúma, a paz aí, Eunice, aqui também de Santa Catarina. Temos a irmã Elza, a paz aí, irmã Elza, lá de Portugal, uma benção, hein? Estamos aguardando aqueles hinos abençoados aí, irmã Elza. A paz aí, todo o seu esposo aí, né? Temos o Henrique, também que está nos acompanhando aí, irmã Maria, já trouxe uma palavra abençoada aí sobre o dízimo, muito bem esclarecida, por sinal, para que não fique dúvida, né? O que a irmã Maria hoje relatou com relação ao dízimo, praticamente para que ninguém mais venha dizer, não entendi, não está entendendo. Não é bem, entendeu muito bem, sim. Irmã Josiane também nos acompanhando, pastor Murilo, é isso aí, pastor Murilo. Pastor Murilo sempre indignado com o sistema, e quem que não está, né? Misericórdia, com essa confusão. Irmão Marcelo de São Paulo, irmã Adriana aqui, seu filho Isaac, seu esposo Marcelo, irmão José Augusto, sempre lá também acompanhando a rádio, irmã Fabrícia aqui também, seu esposo, sua família, Marcelo. Temos aqui o irmão Wagner de São Paulo, e temos outros irmãos, irmãs e ouvintes, né? Que é tantos que a gente não consegue registrar tudo aqui. Mas, enfim, boa tarde, a paz a todos, e vamos estar dando continuação, ou até alguma coisa, mais alguns comentários, com relação a essa questão. Tem mais alguns textos aqui que eu quero estar mencionando, mas eu quero voltar principalmente no texto de Timóteo, que é o que eles usam, né? Que é o texto que é o favorito deles. Primeiro eles falam que a Bíblia é a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse. Depois eles mesmos, por não saber ler ou não enxergar direito, não sei qual que é o problema que eles têm, ou não querendo admitir, né, que estão completamente errados, que seria até mais bonito para eles. Atenção aí vocês aí, os pentecas que estão nos ouvindo. Era mais fácil vocês admitir que vocês não sabem ler, né? Ou admitir que vocês erraram feio aí, reconheçam, peça perdão aí, né? E não fale mais errado, que é feio, né? Vocês se põem a falar ao público e ainda quer passar errado para as pessoas. Então, o texto favorito deles, gente, que eles mais usam, né? Você já deve ter cansado de ouvir, é o texto de 2 Timóteos 3, 15 e 16. O 16 é o preferido deles, né? Então diz assim o 16: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, né? Aí diz para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Então esse é o texto-chave que eles usam. Só que aqui em nenhum momento, eu não sendo que eles enxergaram Bíblia aqui, né? Gostaria que eles voltassem a ler de novo, né, se eles tiverem coragem, porque de repente minha Bíblia aqui pode estar falsificada, tá errado, né, gente? De repente a de vocês não está certo, mas a deles deve estar escrito Bíblia, porque eles falam que é a Bíblia, e aqui não está escrito Bíblia.
Meus queridos, a Bíblia essa palavra Bíblia só está na capa e nas primeiras folhas, mais nada. Você não vai encontrar profecia, você não vai encontrar profeta falando, você não vai... Nada, nem Jesus comentando, nem Paulo, nem Pedro, nem Tiago, nem Estevão, nem Isaías, nem Jeremias, nada. Não tem mas nenhuma profecia, que um dia existiu um livro chamado Bíblia, nem isso tem. Então, é melhor você não falar mais, né? Então, fala assim, ó, as Escrituras. E aí explique para as pessoas, como nós explicamos aqui, seja honesto na leitura e, né, põe um óculos aí, se de repente está com algum problema de miopia, alguma coisa, né? Vai no médico aí, não sei. Mas não fale mais que a Bíblia é para Deus, porque não é. E não está escrito que a Bíblia é inspirada, está escrito que as Escrituras. Né? Então, vamos deixar bem claro isso, que é para ninguém mais ser enganado ou deixar ser enganado por essas questões aí, que chega a ser até vergonhoso, né? Uma pessoa deixar ser enganada por uma coisa assim tão simples e fácil de ler e entender. Como está lá em Pedro também, né? A gente vai agora ler de novo Pedro, para que as pessoas entendam o que é a Escritura. Então, atento os irmãos aí que talvez não conseguiram ouvir a rádio ontem, provavelmente vai ter repetições das gravações, mas aqueles que não ouviram e hoje estão acompanhando, vamos ler 2 de Pedro novamente, né? E hoje, para aqueles que estão vendo pela primeira vez, e vamos entender o que seria Escritura ou Escrituras, que não é Bíblia, e nunca foi Bíblia, e nunca vai ser Bíblia, e nem existia Bíblia. Pronto, então, vamos cortar esse assunto, porque a palavra Bíblia, irmão, generaliza. Sabe o que é você colocar tudo de um pacote só? Não dá, né? Você colocar um monte de coisa que não tem nada a ver, história, comentários, até o diabo falando, não. Aí você vai cometer uma blasfêmia. Então, para você não blasfemar mais, e para que as pessoas não caiam mais nessas histórias erradas, vamos ler como está corretamente. Então, 2 de Pedro 1, vamos ler aqui, podemos ler aqui do versículo 20, 2 de Pedro 1, 20, diz assim: sabendo primeiramente isto, quer dizer, deixando claro, específico. Atento aí os pentecos, pregadores que, talvez até por aprender errado, né? Porque eles ouviram tanto esses falsos mestres que eles aprenderam errado. Acabam até imitando eles. Tem uns que até falam com a voz parecida. É um amigo, minha amiga, misericórdia, né? Vamos lá. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, tá vendo aí? Então, é Escritura, ou Escrituras, mas não é Bíblia. Então, Bíblia não é Escritura, Escritura não é Bíblia, tá certo? Que não é de particular interpretação. Olha só, não é de particular interpretação. 21, porque a profecia, Escritura, profecia, Escritura, não é Bíblia. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, principalmente para esses falsos aí. Mas homens santos de Deus, né, os profetas lá que foram separados para receber o dom lá de profetas, homens santos de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, prestem bem atenção, eles não estavam inspirados pelo Deus Mamon, eles não estavam inspirados pela manipulação dos homens. Esses homens aqui, santos, esses profetas, no momento que eles estavam inspirados pelo Espírito Santo da verdade, então é óbvio que essas profecias que a gente entende como Escritura, ok? Então, somente esse momento, presta atenção que tem um momento, tá certo? Então, tinha momento que o profeta era inspirado, e quando ele era inspirado, ou seja, quando o Senhor passava para ele uma profecia, uma inspiração, uma mensagem, então aquele momento é considerado Escritura, somente aquele momento, tá? Claro que depois, eles como homens naturais falavam, né, tinham suas observações, e aí já não é Escritura. Então, saiba separar isso. Até mesmo ele sendo um profeta. Mas quando ele falava de si mesmo, quando ele falava exercendo o seu livre-arbítrio e seu pensamento, não era Escritura. Então, aí que entra uma pequena confusão, tá certo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, para vocês entenderem um pouquinho melhor o que é uma palavra inspirada, que considera profecia, e o mesmo profeta não inspirado. Pronto. Nós vamos ver claramente nesse texto que eu vou postar,
isso está lá no Antigo Testamento, mas que também faz parte da Escritura, porque vai envolver um profeta, tá certo? E esse profeta, ele vai, eu vou mostrar as duas questões, ele inspirado profetizando e ele apenas falando do seu entendimento humano, e para as pessoas entenderem o que é a inspiração divina e o que é o profeta normal, o homem, seus erros, suas falhas, suas opiniões, né? Porque sempre o Senhor respeitou o livre-arbítrio, sempre. Irmão, irmã, saiba que o nosso Pai Celestial não interfere no nosso livre-arbítrio, não interfere. Então você tem o seu momento normal, natural de família, seu dia a dia, seu trabalho, que você vai falar em coisas corriqueiras, que não tem nada a ver com inspiração, tem a ver com o Evangelho, o Espírito Santo respeita, não vai interferir. Claro que você, uma vez que você é movida pelo Espírito Santo, você é uma pessoa mais cautelosa nas suas palavras, você vai ser mais, inteligente nas colocações, isso aí tudo é fato. Agora, que ele não vai interferir, não vai, tá certo? É só uma questão de entender. Então, tem momentos que nós vamos estar sendo usados como realmente pela palavra, que é o Espírito Santo nos inspirando, e que aí dá a se entender escritura, ou profecia, ou palavra de Deus, né? Ou nós estamos naturalmente com todas as nossas falhas e erros. Então, em 2 Samuel 7, e depois a gente, numa próxima oportunidade, a gente vai estar trazendo esse estudo aqui, porque ele é muito profundo. Nós vamos provar também que a farsa, a montagem, a maracutaia, até mesmo do Templo de Salomão. O que é isso? Vamos provar, não se preocupa não. Aliás, a leitura aqui já vai dizer, se você for uma pessoa inteligente e ler 2 Samuel 7, você já vai entender onde que entrou o negócio aqui. Tá certo? Porque o Pai Celestial declara aqui, de antemão, mesmo antes de existir templo nenhum, que ele nunca pediu para construir templo nenhum. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Agora vamos ver o profeta Natan, que apesar de ser um profeta, ele falava sem estar inspirado e falava inspirado. Então nós vamos ver o antes e o depois, ou vamos comparar o que é um texto inspirado, ou que podemos encaixar como profecia, ou não é. Até porque aqui, na verdade, mesmo a profecia já virou história. Esse texto, quando o profeta estava inspirado, profetizou, porque Deus assim deu dele falar ao Davi, já se cumpriu em Jesus, como já se cumpriu então uma história. Mas vamos imaginar que ainda não tivesse cumprido, então seria uma profecia ou escritura. Por isso que Jesus dizia para os judeus, e os fariseus e todos mais lá, os israelitas, analisai as escrituras. Ele não mandou analisar a Bíblia, porque a Bíblia nem existe, nem era para existir. Analisai as escrituras, ou seja, só as profecias, principalmente as messiânicas. Analisai a escritura, cuidar de ter nela a salvação, porque são elas que de mim testificam. Então não é a Bíblia que testifica de Jesus, e sim as escrituras, os profetas messiânicos. Como essas profecias messiânicas já se cumpriu no Messias Jesus, o Yahushua, que já veio, já ressuscitou, já cumpriu todas as coisas, Pai, está tudo consumado, o véu do templo já se rasgou de alto a baixo, acabou, então agora é tudo uma história. Mas então, irmão Samuel, se já se cumpriu, então como é que nós vamos testificar? Pois é, depois eu vou lhe explicar, só um minutinho. Então olha só aqui, 2 Samuel 7, está escrito assim, acompanha aí a leitura, quem puder, né? Seja por Bíblia online ou natural, vamos ler. 2 Samuel 7 está escrito assim, e sucedeu que, estando o rei Davi em casa, vai imaginando, Davi em casa, não é na igreja, né, no templo, que nem existia templo. Davi estava na casa dele, palácio dele lá. E tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, quer dizer, ele estava passando um período de descanso de guerra, certamente que o Senhor tinha dado muita vitória em guerra para o Davi, ele estava descansando, como se tivesse uma espécie de umas férias. Tá. Aí olha só o que está escrito aqui no versículo 2. Disse o rei ao profeta Natan. Então o Davi, o homem Davi, certo? O rei Davi, estava conversando com o profeta Natan, e ele disse, eis que eu moro em casa de cedro. Quer dizer, Davi teve ele estava tão descansando tanto que já teve uma ideia. Ele achou que essa ideia dele ia ser aprovada divinamente. Então ele primeiro já foi conversar com o profeta Natan, só que o profeta Natan não estava inspirado nem nada, estava até ali, sempre como sempre, né, puxando sardinha para o rei, que é natural, né? Então, eis que eu moro em casa de cedro, dizendo Davi
para o profeta Natã. E a arca de Deus, irmãos, era apenas uma caixa revestida, né? Uma caixa de madeira de acácia, revestida folhada de ouro, que tinha 2 anjos em cima e tal. Dentro dessa arca do tesouro, que era transportada só pelos levitas, né? Tinha 4 varões assim, eles transportaram uma caixa pequena, não era muito grande. Porém, dentro dessa caixa, onde estava a tábua da lei, né? Que Moisés tinha recebido lá no monte do Senhor, tá certo? Tinha lá a vara de Arão e o maná do céu. Esses 3 objetos que se dava como sagrado no tempo do Antigo Testamento é que se entende como a arca de Deus, ou arca do tesouro, tá certo? Então, como está lá até mesmo em Malaquias, arca do tesouro quer dizer, era para ser esses objetos. Tem nada a ver com Banco Central, dinheiro, nem coisa nenhuma. Arca do tesouro, porque esses 3 objetos, para eles, né, que consideravam divino, porque a vara de Arão não estava plantada e floria. Então, pense você ter um bastão, um pedaço de árvore, né, podemos dizer assim, né, e que floria, mesmo não estando plantado nem nada. Então, era um milagre. E o maná do céu, que também era guardado, parece que não estragava, e a tábua da lei, ou o decálogo, 10 mandamentos, tá certo? Então, isso que era considerado a arca do tesouro. E o Davi queria construir, teve uma ideia de querer construir um local, um templo, né, para que a arca do Senhor colocasse ali dentro, porque era apenas uma tenda, sempre foi uma tenda. Era uma tenda que eles montavam porque o povo de Israel era um povo nômade, ele estava sempre viajando para lá e para cá, e eles iam lutando contra os inimigos, e eles não tinham realmente um lugar fixo, então eles ficavam passeando com a tenda. Como o Davi estava lá, sem fazer nada, muito ansioso, como sempre, Davi, quando estava quieto, já fazia bobagem, né? Apesar de ser o segundo coração de Deus, mas ele tinha umas ideias que depois não dava muito certo. Principalmente quando ele foi resolver de olhar para a tal da Batseba. Bom, isso é outro assunto. Olha o versículo 3, 2 Samuel 7:3. E disse Natã ao rei, presta atenção que aqui, irmãos, quando o Natã vai falar, não é profecia, não está na qualidade de inspirado, ele vai falar de puxador de sardinha que ele é, pronto. Ele quis agradar o rei, quis puxar sardinha, como esses pessoal aí fica agradando esses pregadores. É isso aí, pastor, tem uma bênção, é só puxação de sardinha, mas não sabe o que está falando, não é inspirado coisa nenhuma. Então o Natã disse, vai, faz tudo quanto está no teu coração, Davi, porque o Senhor é contigo. Quer dizer, nem deveria ter falado isso, mas sabe como é que é? Rei tem que ser tratado com bajulação, né? Acredito que era assim. E o Natã não estava inspirado. Essas palavras que foi produzida pela boca do profeta Natã não era inspirada, não é escritura. É o Natã, normal, o livre-arbítrio do Natã. Tá certo? Olha só. Porém, depois que o Natã falou isso, da boca para fora, sem, talvez só para agradar o rei, só para deixar o rei lá inchado, lá o Davi, né? Aí o Natã, quando chegou em casa, falou, ó, porém, sucedendo naquela mesma noite, quer dizer, quando o Natã acho que foi descansar ou dormir, a palavra do Senhor veio a Natã dizendo, opa, agora sim, nós vamos entender o que é. E veja que a palavra aqui não era um escrito. Deus não mandou uma cartinha que caiu do céu para o Natã ler, não. Ele falava com o Natã diretamente. Da mesma maneira que o Espírito Santo fala conosco hoje. Isso é a palavra, tá, irmãos? Como está lá em Romanos 10:8. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos, verbalizamos. Então não confunda texto inspirado ou escritura, ou até mesmo história, com palavra. Palavra é verbo. Palavra é o que vocês estão me ouvindo aqui, ó. Esse verbo, essa palavra, a minha verbalização aqui é que se entende como palavra. Pode ser a minha, humanamente, mas pode estar inspirado pelo Espírito Santo, e aí é a palavra de Deus. Então é exatamente a palavra do Senhor que veio para o profeta Natã, advertindo ele. E o que foi dito? Vamos ver. Então, porém, sucedeu que na mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã dizendo, falando, verbalizando. Então, o Senhor falando com o profeta. E aí o Senhor disse assim para o profeta Natã, vai, diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, quer dizer, afirmativamente, edificar-me-ás tu uma casa para a minha habitação?
Olha só como é que o Natan teve que ir lá fazer essa colocação. O Natan deve ter morrido de medo para falar para o rei, que agora, né? Primeiro o Natan já tinha abrido a boca dizendo para o Davi, não, faça tudo que quiser, porque Deus é contigo. Só que agora vem a palavra do Senhor. Agora sim vai virar uma profecia e hoje nós estamos lendo uma história. Mas até então, naquele tempo, no momento da palavra, era uma profecia. Como já se cumpriu somente em Jesus, isso aqui não se cumpriu em Salomão coisa nenhuma, tá? Isso aqui só se cumpriu só no Mestre Jesus. Só ele era o templo. Que ele mesmo disse, destrói esse templo, em 3 dias eu reconstituirei. Vamos continuar? Vamos continuar a leitura. Agora, 2 Samuel 7:6. Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia que eu fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo. Pronto. Então, está declarando aqui o Senhor, falando para o Natan, dizer para o Davi, falou, diga para o Davi o seguinte, ó, faz assim para ele, ó, que desde o dia que eu arranquei todo aquele povo escravo do faraó do sul de Israel, né, que ficaram lá no faraó, preso lá, desde lá do Egito, até o dia de hoje, quer dizer, até o dia que Davi estava ali, com aquela ideia de querer construir uma casa, tá vendo? Até o dia de hoje, naquele momento ali. Mas andei em tenda e em tabernáculo. Então, sempre o Senhor andou em tenda. Então, desde lá, quando o Senhor falou com Moisés, desde a primeira vítima do sábado, para quem gosta de guardar sábado, esqueça que tem Números 15, do 32 ao 36, a primeira vítima do decálogo, dos 10 mandamentos. Vítima. Como assim? Morreu, sim. O que é isso, moço? Teve um acidente? Não. O Senhor falou para Moisés que tinha que apedrejar e matar. E toda a congregação apedrejou. O que é isso? Você lê aí. Não adianta discutir comigo. Vai lá para Números, vocês aí que gostam de guardar lei, Torá, vocês façam favor de ler lá. Números, Antigo Testamento, Números 15, do 32 ao 36. Leia lá. Depois vocês anotem e leiam. Veja lá se não é a primeira vítima. E era para matar. Sabe o que é matar apedrejado? Pois é. Então, se vocês adventistas e têm familiares que não guardam o sábado, como vocês façam favor de matar apedrejado. Claro que vocês vão ter que ir preso, né? Infelizmente, mas agora, se vocês não fazem isso, então não sei por que vocês estão inventando de guardar esse tal sábado aí. Vocês não cumprem. Isso é só para criar uma ideia errada. E, aliás, a partida da guarda do sábado era só para escravo de Faraó. Só depois que o Senhor libertou aquele povo de escravo do Faraó, por causa que eles foram escravos, que deu o dia de descanso do sábado. Só por isso. Nada mais. Não é lá em Gênesis, coisa nenhuma. Vamos parar de ficar enganando os outros. Continuando. 2 Samuel 7:7. Em todo lugar que eu andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra, alguma das tribos de Israel, que mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Olha lá, está vendo só, irmãos? Então o Senhor, além de nunca ter pedido, nem mandado, nem sugerido nada para que se construísse, né, um templo faraônico para ele. Nunca. Por isso que está escrito lá, por isso que você vai entender agora, de vez, o que o nosso irmão lá, Estevão, morto apedrejado por causa do templo sagrado, por causa da lei mal interpretada, apedrejaram e mataram Estevão. E o Estevão disse que o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homem, como diz o profeta. Então, tá aí, ó. Nunca quis habitar e nunca habitou, e não era nunca para ter construído. Para começo de conversa. Esse templo de Salomão foi uma invenção, depois nós vamos ver o complô. Houve todo um complô para isso. E aí depois virou maçonaria e está até hoje. E é por isso que o povo adora templo. Vocês estão entendendo? Eu estou falando lá do Antigo Testamento. Pois é. Desde Davi. Então essa fissura de templo de Salomão, pois é. Tudo isso aí foi um grande equívoco de interpretação errada, de vaidade, de mentira, e virou maçonaria, etc. e tal. Continuando. Versículo 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. O Senhor continua, né, dizendo para o profeta Natan o que ele tem que dizer para o Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosse soberano sobre o meu povo, sobre Israel.
Fui contigo por onde quer que foste, destruí os teus inimigos diante de ti, fiz grande o teu nome como o nome dos grandes que há na terra. Né? Olha lá, olha o versículo 10. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja removido. E nunca mais os filhos, né, da perversidade os aflinjam, como dantes. Bom, versículo 11. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo, Israel, a ti, porém, te dei descanso e todos os teus inimigos. Então o Senhor está repetindo o que o Davi tinha recebido descanso lá no começo, né? Também o Senhor te faz saber que fará casa. Aqui, irmãos, você tem que prestar atenção nesse 11. Anote, grife, leia de novo, releia, peça que o Espírito Santo revele se for necessário, mas nunca mais seja enganado por esse tal de tempo de Salomão, que nós vamos prestar atenção aqui agora. 2 Samuel 7:11. Desde o dia em que te mandei que houvesse juízes sobre o meu povo, Israel. Todo esse recado aqui, essa inspiração divina, essa palavra do Senhor, que estava passando para o profeta Natan, ele tinha que entregar para o Davi. Então vamos acompanhando aí. Te dei descanso para os teus inimigos, também o Senhor te faz saber, ó, Davi, o Senhor te faz saber, que te fará casa. Quem quer fazer a casa, irmãos? Quem que falou que ia fazer a casa? Era o Salomão? Que era para construir? Não. Quem que era para fazer? Era o Davi? Não também. Então, agora como é que vocês vão anular isso aqui? Isso aqui é profecia, que virou história, mas é uma profecia. No momento que nós estamos lendo, era profecia. Hoje é história porque já se cumpriu no Messias Jesus. E essa casa aqui é o próprio. Por isso que Jesus falou que a casa era ele, o templo era ele. Continuando. Olha o versículo 12. Olha aqui, ó. Quando teus dias forem completos, Natan tinha que dizer, né, para Davi. Ó, Davi, quando teus dias forem completos, chegar na tua velhice aí, e vieres a dormir, quer dizer, vier a morrer com os teus pais, né, que enterraram junto lá, então, farei levantar depois de ti, dentre a tua descendência, singular, presta atenção nesse ponto aqui, ó, descendência. Lembra lá de Gálatas 3, 16, 17? O que diz lá? Não diz as descendências, mas diz a descendência. E a sua descendência aqui é Cristo. Então, Davi teve 19 filhos. Então, não estava falando dos filhos de Davi. Aqui o Senhor, porque Davi já está uma certa idade, não estava falando dos filhos de Davi, não estava falando das descendências sanguíneas. Nem Salomão, nem coisa nenhuma. Estava falando da descendência no sentido espiritual. Aquela mesma que o Senhor prometeu lá para o próprio Abraão. A descendência, que era Cristo. Lembra? Tá. Dá para entender aí? Tá bom. O qual será, olha só, sairá das tuas entranhas, estabelecerei o seu reino, preste bem atenção. Então, esse descendente, que no caso aqui, vou provar para vocês que é Jesus e nunca foi Salomão, que o Senhor estabeleceu o reino, tá certo? E para sempre. Bom, continuando, olha o versículo 13. Este, o descendente, ele não disse o Salomão, ele fala, este, edificará uma casa ao meu nome. Quem que edificar a casa ao meu nome? Este quem? O descendente. Quem era o descendente? Era Cristo. Talvez o Davi nem sabia. Ó, e confirmarei o trono do reino para sempre. Bom, não precisa nem falar, né, irmãos? Salomão confirmou o trono para sempre? Não. Salomão perdeu tudo, se perdeu, foi após não sei quantas mulheres, deuses estranhos, virou uma bagunça. Uma coisa mais horrorosa que você possa imaginar. É uma história que, lamentavelmente, envergonhou e envergonha até hoje o povo de Israel. Pois é. Por quê? Porque houve um complô. Depois nós vamos ler isso aí. Agora eu quero confirmar com vocês que isso aqui, essa profecia, já se cumpriu. E não em Salomão. Atenção vocês aí, templários, adoradores de templo, pagadores, construtores e maçônicos. Pois é, isso aqui é para maçonaria, meu querido. Então, vocês que ficam aí com o zoinho para querer construir um templo, não temos que construir. Pois é, vocês são realmente do espírito do engano. Vamos lá, vamos ver se cumpriu ou não cumpriu em Jesus, vamos ver. Continuando. Vamos voltar agora lá para Lucas 1, vamos ler lá. Vamos ver se cumpriu em Jesus ou não. Lembrou que nós lemos ali, né? Descendência,
tal. Então não era Davi? Não era o Salomão? Não era o Salomão. Até porque Salomão não tinha por direito de suceder o reino. Quem ia suceder o reino era o filho mais velho. Salomão não era o filho mais velho. Até porque o Salomão era um filho meio que bastardo, podemos dizer assim. Era um filho que vem até com uma certa maldição, em outras palavras. Por quê? Porque foi quando Davi olhou para Batseba, que era a mulher de Urias, certo? E certamente que Davi não estava inspirado, misericórdia. Já teve um pastor abelhudo, que eu nem vou dar o nome dele, mas é abelhudo. Pense em pastor abelhudo. Que um dia ele estava com a sua esposa, quer dizer, eu conheci ele pessoalmente, estava eu e minha esposa, conheci a esposa dele. Inclusive a esposa dele naquela época estava grávida, e ela não pôde viajar conosco. Nós fomos para uma certa reunião em Brusque, Santa Catarina, e esse tal pastor nos acompanhou, tá certo? Porque estava indo no mesmo local, nós ia fazer um curso, e ele foi junto com a gente. Fiquemos um final de semana ali em Brusque, ficamos hospedados lá no hotel e tal, e ele nos acompanhou, tá certo? Então só estava eu e minha esposa, e como nós fomos em um carro só, ele foi no carro com a gente, ele deixou o carro dele na casa dele, nós fomos até lá. Até aí tudo bem, benção, pastor, tal, pastor, bleiano e mais, professor de teologia, bacharel e professor de teologia. Só para vocês terem uma noção como é que é o negócio. Pois bem, e diz que era profeta e tudo mais. Até aí ninguém está reclamando. Bom, continuando. O que acontece com esse camarada? Eu estou falando um testemunho real, tá? Depois vou explicar por que essa história aí. Lá nesse evento, nós ficamos lá 3 dias, né? Sexta, sábado, domingo. O que eu fazia? A gente passava o dia inteiro no salão lá do hotel, que é onde estava tendo a palestra, os estudos e tal. E durante a noite eu levava ele até um tosquiário lá que ele ia pregar lá, né? Uma empresa lá, pronto. Não vamos dar o nome também. Até aí tudo bem. Só que de repente, estava eu e minha esposa lá, e como a gente tomava café de manhã no hotel, e almoçava e jantava, então de repente, um certo dia da manhã, no sábado de manhã, nós fomos para o salão do hotel para tomar o café da manhã, e ele estava lá já conversando com uma certa moça. Bom, até aí conversar, normal, só que não era uma conversa assim, né, de irmão, de irmã, de pastor, não, era uma conversa meio diferenciada. Como eu estava sentado ali com a minha esposa, na mesma mesa com eles, eu até comecei a me sentir meio estranho, eu falei, até falei, minha esposa, acho que nós estamos de vela aqui, né, o clima aqui está meio que esquentando aqui, e está meio esquisito. Aí, e ele percebeu, né, que eu até parei de conversar, porque eu falei, né, e aquele tititi, e risada de lá, e, né, eu falei, eita, que coisa linda, hein? Belo exemplo, né? Vai vendo aí vocês aí. Aí, claro, a partir daquele momento eu já nem quis mais conversa com ele. Quer dizer, eu achei uma falta de respeito, e ele não soube nem disfarçar, né, digamos assim. Aí, quando eu falei para si, né, para ele, olha, nós vamos lá pro hotel lá, e depois a gente fala que, né, a gente vai dar uma saída aí e tal. Aí eu com a minha esposa levantamos da mesa e saímos. Aí minha esposa ela vai falar, não, mas ele não... Porque ele falou para nós assim, não, eu já estou indo dormir, eu só estou terminando aqui, já estou indo pro hotel, dormindo, não sei o que, nós estávamos acabando de falar ali, aí ele disse que ele já ia logo pro quarto dele, dormir, não sei o que, ele falou, bom. Aí minha esposa falou, não, ele não vai sair de lá não, ele só queria tirar nós de lá da história. Falei, será? Aí eu fiz questão de fazer, tipo assim, 10, 15 minutinhos lá fora, e voltei lá dentro. Bom, resumindo, ele estava lá ainda, e, né, não precisa nem falar mais nada. Bom, aí eu fiz questão que ele me visse também. Eu fui até a cozinha do hotel, fui tomar água, ele me viu, e dali eu não falei mais nada. Já entendi a mensagem e tal. Bom, domingo, né, discorreu tudo normal, e à tarde, a parte da tarde, nós retornamos de viagem, e ele veio conosco no carro, sentado. Inclusive, minha esposa deixou ele vir na frente, ele sentou ali e tal, eu só coloquei um hino para tocar no CD do carro ali e tal, e naquele silêncio, né, porque eu achei... Bom, aí ele percebeu que eu tinha percebido, minha esposa também, que a gente já não está mais conversando assim, daquela maneira. Ele meio sem graça, ele quis demonstrar que... Ele falou, mas você sabe, olha só a conversa desse camarada. Tomara que vocês não ouçam esses camaradas por aí. Isso um pastor, tá? Profeta, bleiano. E ele disse assim,
Irmão Samuel, você sabe que Davi era segundo o coração de Deus e... Ele quis usar a história de Davi. Olha a conversa. Porque Davi era segundo o coração de Deus e pôde, né, ter um caso com a Batseba, digamos assim. Ele quis dizer isso. Quando ele falou isso, o Espírito Santo me tocou para responder para ele. E o Espírito Santo disse para mim assim, falou comigo, para mim perguntar para ele, escuta, pergunta para ele se foi eu que ensinei para ele isso aí. Aí eu falei, ô pastor, tem uma pergunta aí, eu queria que você me respondesse. Foi o Senhor que te ensinou essas coisas aí, não? Essa tua maneira de querer explicar essa história, usando até um texto de Davi e tudo mais? Aí ele ficou meio que mudo, porque ele quis, né, achar uma justificativa, ainda querendo usar um texto bíblico. Eles estão acostumados, viu, gente? Eles estão acostumados a usar texto do Antigo para se justificar nas suas malignidades, podemos dizer assim. Vocês devem estar acostumados a ouvir um monte de história. Eles sempre vão achar um texto para querer justificar as trapalhadas deles. Aí, quando ele fez essa colocação, que eu respondi para ele, se o Espírito Santo tinha ensinado ele ou revelado para ele para dar essa explicação, ele ficou mudo. Eu falei, você aprendeu isso lá no teu curso de teologia, na tua ideia, ou isso aí foi o Espírito Santo que te revelou isso aí, te inspirou? Aí ele ficou mudo, acabou a conversa, não respondeu mais nada. Quando nós chegamos lá no destino, da casa nós estávamos em Curitiba, ele foi para a casa dele, né, tudo bem. Quando foi 11h30 da noite, ele me liga, do mesmo dia, e apavorado, assim, meio que inquieto, porque eu falei para ele, né, antes mesmo eu tinha falado para ele, olha, você quer citar Davi, né? Só que Davi, quando teve esse caso terrível, essa tal Batseba, essa traição, até cometeu um homicídio, porque ele teve que mandar matar o marido dela para ficar com a mulher, foi uma coisa horrorosa, e matou Urias, o seu melhor amigo de confiança, traidor, né, coisa triste. Ele perdeu o filho dele. Falei, não esqueça que quando Davi fez isso, Deus não poupou o filhinho dele. Ele tinha uma criança pequena, um filhinho, e essa criança ficou doente e morreu, e Deus não livrou. Davi chorou, pulou, não teve jeito. Então, quando esses caras quiserem usar esses textos, fala, não esqueça que o Davi perdeu o filho dele. E virou uma desgraça a vida dele também. Diga-se de passagem. Bom, continuando. Quando foi 11h30, ele me liga. Olha, irmão Samuel, olha, vamos orar no monte, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, vamos. Me pega ali em tal lugar. Eu falei, pego. Aí estava meio frio, eu e minha esposa. Coloquei uma touca. Curitiba é uma cidade gelada. E passei ali, pegar onde estava marcado ali, frente de um shopping. Dali nós ia para um sítio lá, que era de um irmão, que era um monte lá que nós ia orar. Quando eu cheguei lá com o carro, que ele entrou no carro e já foi logo confessando. Senhor, perdoa-me, Senhor. Apavorado. Desesperado. Ele falou assim, Senhor, eu preciso me converter. De novo. Oi. Sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, quando ele chegou na casa dele, certamente que, né, ele chegou na casa dele, depois de ter ouvido o que eu falei para ele, que o Davi perdeu o seu filho, ele deve ter olhado para a criancinha dele, porque ele tinha uma criancinha recém-nascida, por isso que a esposa dele não foi, deve ter dado um choque, né? Acho que quando ele olhou para aquela criancinha, ele gelou. Ele falou, meu Deus. Aí ele viu a besteira que ele fez, né, praticamente traindo a esposa dele. Não sei se chegar no finalmente, também não me interessa. O fato é que ele ficou apavorado e queria nascer de novo, queria se converter de novo. Bom, acredito que ele nunca tinha nascido de novo, né? Então, de fato, ele ia nascer de novo mesmo. A gente fala que as pessoas precisam nascer, não, as pessoas não acreditam. Então, quando as pessoas vêm com essas conversas de que Davi, cuidado, gente. Cuidado, porque a história tem continuação. Bom, vamos para Lucas, agora voltando à questão do como que, de fato, aquela profecia lá de Natã, não antes, quando Davi não estava inspirado, ou Natã não estava inspirado. Quando Davi falou, faça tudo como você quer, que o Senhor é contigo, Davi errou. Davi errou. O Davi não, aliás, o Natã errou. Não devia ter falado, não, o Senhor é contigo, faz nada, não é nada disso. Então, naquele momento que, apesar de ser o Natã falando, não é escritura, e não é profecia, e não é inspiração divina, apenas usou o livre-arbítrio e falou. Correto? Agora, quando o Senhor falou para o Natã voltar lá e dizer para o Davi que quem ia construir é o descendente, e que ele mesmo ia fazer casa, e que o reino dele ia ser para sempre, agora que você vai ver a diferença. Olha aqui Lucas, vamos ler em Lucas, prestem atenção. Olha aqui, ó. Em Lucas, quando o anjo apareceu para Miriam, né, que no caso seria Maria, como vocês conhecem aí,
Então diz assim, ó, Lucas 1, 30, diz assim: E disse então o anjo a Maria, ou Miriam, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Versículo 31. Eis que em teu ventre conceberá, dará à luz um filho, e lhe pôr-lhe-á o nome de Yahoshua, Jesus, certo? Preste bem atenção agora o 32. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Olha aqui, ó. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Viu onde que a profecia se cumpriu? Aquela lá de 2 Samuel 7? Não foi em Salomão. Nem era para Salomão. Salomão foi um enxerido, e depois eu vou mostrar o complô que fizeram para construir aquele templo de Salomão. Ali foi vontade dele. E vou provar isso. Correto? Então aqui, aquela profecia só se cumpriu em quem? Em Jesus. Olha o versículo 33. Lucas 1, 33. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Viu só? Por isso que o Senhor Jesus, que era o descendente desde lá de Abraão, continuou sendo o descendente espiritual a partir da profecia de Natan também, e aquela profecia que ele te fará casa era o Senhor que fará o mesmo, e só se cumpriu em Jesus, que recebeu o reino de Davi para sempre. Viu só? Por isso que Jesus disse lá, destrui esse templo, que era o corpo dele, em 3 dias eu reconstituirei. Viu só, irmãos? Viu como as pessoas pegaram o bonde andando? Imagine quantas pessoas enganadas até hoje. Com esses enganadores, né, que não entendem nada, faz esses cursinhos de teologia meia boca, né? Recebe lá um sonzinho de óleo lisa e sai por aí falando besteira. E o pior, cobrando caro por isso. Quantos milhões gastados em tempo jogado fora? Tudo vaidade humana, tudo manipulação, e a maioria tem por trás maçonaria. Triste, hein? Horrível. Vamos colocar mais um fundo aqui e já vamos dar continuação. São 15 horas e 46 minutinhos e é polêmico mesmo. É isso aí, meus irmãos. Vamos continuar. Que tá benção. Amém? É isso aí, meus irmãos. Retornando aí novamente, são 15 horas e 48 minutinhos. Não sei se o meu horário está corretamente, mas é o que está mostrando aqui no dígito do computador. E ao vivo, sim, né? Algumas pessoas às vezes perguntam se nós estamos ouvindo. Nós estamos ao vivo, sim. Ao vivo e bem vivo. Vamos lá. Continuando. Outro texto que fala sobre as escrituras, não Bíblia. Então, a tal Bíblia não é inspirada, não é palavra de Deus, não é coisa nenhuma. As escrituras têm inspiração, tá certo? Inspiração. Mas ainda não é o verbo, não é a palavra. O verbo é o Senhor Jesus, é o verbo do Pai, é o verbo que se fez carne, ok? Então, não pode ser o livro. A Sagrada Escritura, a gente compreende, entende, citamos, falamos, como também dentro dos textos chamados evangélicos,
que as pessoas estão acostumadas, dentro das epístolas ou as cartas de Paulo, de Pedro, Tiago, seja lá o que for, você tem que prestar atenção, porque existe texto inspirado pelo Espírito Santo e existe texto que não é. O que é isso? Não é, não adianta. Aí é que vocês têm que analisar. Porque as pessoas colocam tudo em um pacote só, e aí não dá certo, gente. Existem momentos que o Espírito Santo me usa inspiradamente para falar, isso é a palavra. E existe momento que eu sou natural, ser humano comum, cheio de problema, fala, brinca, dá risada, conversa com as pessoas, outros assuntos. Você está entendendo? Que o Espírito Santo não fica nos usando 24 horas inspirado, não há necessidade. Ele compreende que nós temos nossos afazeres, nosso trabalho, viu, pastor? Tem que trabalhar, um emprego. Então, cada um tem a sua tarefa, o seu trabalho, e nesse momento não há necessidade de você estar inspiradíssimo, né? A não ser quando existe alguma emergência e o Senhor nos ativa para atender. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Uma certa feita, eu estava em casa e estava meditando ali, lendo a escritura e tal, e o Espírito Santo falou para mim, isso era umas 9h30, quase 10 horas da noite. O Espírito Santo falou para mim, liga lá para o Cardoso. Cardoso era um senhor que eu conheci lá em São Paulo, um senhor de uns 78 anos, e eu tinha uma amizade com ele comercialmente. Comprava uns componentes que eu vendia e tal, e eu conheci ele lá. Um senhor bem distinto, bem bacana, educado, só que, claro, né, católico roxo, etc, etc. Até aí tudo bem, direito de cada um de escolha. Só que naquela noite, o Senhor falou para mim ligar para ele, porque ele estava passando uma situação difícil e que ele precisava de Jesus, ele precisava de salvação, ele precisava ser salvo, ele precisava ouvir a palavra da verdade. Então se imagine, eu estava ali, de repente, aquela situação, eu fiquei assim um pouco pensativo, porque como ele era um senhor de idade, a esposa dele também, uma senhora de idade, e o horário já não era bom, eu estava em Curitiba e ele estava em São Paulo. Eu falei, poxa, eu vou ligar esse horário para o homem. Mas como o Senhor mandou, né? Isso é palavra, tá, irmão? Então o Espírito Santo, quando falou comigo, é a palavra. Então ele falou para mim falar para esse homem. Que eu apenas tinha como um colega, digamos assim, de trabalho, de profissão ou de comércio, enfim, né? Praticamente eu era um cliente dele, vamos dizer assim. Ou nós comprávamos, vendia e tal, enfim. Resumindo, quando eu peguei o telefone, liguei para ele, até falei para minha esposa, é tarde, mas eu vou ligar. O senhor mandou, né? Tem que ligar. Aí eu liguei, quem atendeu foi a esposa dele, já meio que assustada, assim, né? Porque o horário e tal. Sabe como é que as pessoas de mais idade, dormem mais cedo. Aí quando ela atendeu, alô, eu falei, boa noite, tá, olha, o Cardoso está acordado ainda. Daí ela falou, pera um minutinho que eu vou ver, não sei se ele não está dormindo. Aí eu fiquei até meio assim, falei, ô Jesus. Bom, resumindo, ele estava acordado. Aí ele vem atender o telefone, meio que assustado, né, porque eu nunca liguei para ele na casa dele, tinha contato com ele só no escritório dele, lá em São Paulo. E aí ele falou, quem é? Eu falei, é o Samuel. Ele falou, sim, o que aconteceu? Tudo bem e tal. Eu falei, olha, Cardoso, eu vou direto ao assunto. Eu não tenho muito tempo para ficar, né? Eu vou direto ao assunto. Eu estava aqui, né? Falei, eu estava lendo e tal, e o senhor mandou ligar para você que você está passando uma situação difícil e que você precisa realmente ouvir a palavra de Jesus e se converter. Fui direto, assim, bem rápido. No mesmo tempo que eu acabei de falar, ele já começou a chorar do outro lado. E é isso mesmo, estou passando não sei o quê, tal. Já tinha uma certa idade. E ele tomava muitos remédios, a coisa toda, aquele controle todo lá. E aí, eu falei para ele, vamos fazer o seguinte, Cardoso, como é domingo, eu não tenho como te explicar tudo, né? Porque ele queria saber mais, queria ouvir. Eu falei, segunda-feira eu vou estar aí, e no teu escritório a gente conversa melhor, eu vou te falar mais sobre, né, a palavra, tal, que é o evangelho, que é a salvação, para que você realmente receba Jesus como seu Senhor e Salvador, e você tenha, assim, né, essa liberdade de ser um filho do Senhor e ter uma esperança de vida eterna, e se livrar dessa opressão que você está sofrendo, dessa depressão, porque ele andava muito deprimido, inclusive ele tomava muitos remédios, calmantes, não sei o que mais, e até tremia de tanto remédio que ele tomava. Bom, segunda-feira, olha só que coisa tremenda, irmão. Segunda-feira, eu viajei para São Paulo. Quando eu cheguei lá, eu cheguei já à parte da tarde, quero chamar 1h30, 2h, né, depois do almoço, quase 3h da tarde, eu cheguei lá, que eu entrei no escritório dele, né, que era um escritório de venda de componente,
O que acontece? Ele tinha muitas fotos na parede, sabe esses... Ele era uma pessoa assim, bem, digamos assim, do mundão, né, podemos falar assim. Então tinha bastante foto lá de mulherada, aquela coisa toda, né? E, infelizmente tem pessoas que têm esses vícios, sei lá como é que é, enfim. Quando eu cheguei lá já não tinha mais nenhuma foto. E do que eu entrei, ele falou, tá vendo? Eu já coloquei tudo no lixo. Eu falei, como assim? Eu falei, não, você ia falar de Jesus para mim, não quero mais essas porcaria aqui não. Olha só como é que o Espírito Santo trabalha, irmãos. Um homem ímpio, né, lá religioso, né, católico roxo, mas, porém, quando o Espírito Santo dá de chamar uma pessoa, acorda mesmo. E ele já tinha jogado tudo no lixo. Falou, tá ali, ó, aquelas revistas, eu joguei tudo fora. Não quero mais esse negócio aqui não. E eu tô ansioso para você falar de Jesus para mim. Olha que coisa linda, gente. Quer dizer, o Espírito Santo já fez quase tudo, né? Aí eu só tive o prazer de testificar do Salvador Jesus para ele, recebeu, chorou, foi uma benção, levei ele a alguns lugares, batizemos e tal, foi batizado, aquela coisa boa. Bom, resumindo da história, resumindo do testemunho maravilhoso da obra que o Senhor fez. Quando passou 6 meses depois disso, eu voltei lá, né, porque às vezes eu estava sempre indo para São Paulo, e aí eu fiquei sabendo que o Senhor já tinha recolhido ele. Olha que coisa linda, gente. Quer dizer, se imagine se eu não tivesse falado, né? Se imagine se eu negligenciasse o que o Senhor mandou dizer. Aí quando eu fiquei sabendo que ele tinha falecido, claro, a gente fica triste, né? Uma pessoa muito boa, porém eu fiquei contente por o Senhor ter salvado ele, partido, salvo em Cristo Jesus. Tá vendo só, irmão? Como é que o Espírito Santo trabalha? E digo mais, sem dízimo, sem cobrança, sem pagar nada, totalmente gratuitamente. Irmãos, o evangelho verdadeiro, genuíno, produzido, inspirado pelo Espírito, é de graça. Você não tem que pagar um centavo, nada. Nada. E nem que as pessoas venham insinuar. Nada. É totalmente de graça. Prestaram atenção? Então esse é o evangelho que salva, liberta, cura e leva para o céu de glória. Agora, esses aí que te enchem a cabeça de um monte de informação errada, te ensinam tudo errado, que você tem que adorar um templo, que você tem que ter lá uma cobertura espiritual, que você tem que ter lá... Mentira. Você não tem que ter nada disso. Você tem que ter Jesus na sua vida, isso sim. Você tem que receber o Espírito de verdade, isso sim. Tem que nascer de novo, isso sim. Agora, rituais, pagar, não. Esquece isso aí. Então tá aí, irmãos. A profecia do tão famoso Templo de Salomão é balela. Existiu o templo, existiu, o Salomão fez, depois vou mostrar o complô que aconteceu, que na verdade quem ia suceder o reino era o outro filho de Davi, o mais velho, dentro da sucessão era ele, porém a Batseba, como sempre, né, tinha feito Davi uma promessa lá, que o Davi ia talvez aceitar o filho dela, botar o filho dela no trono, que era o Salomão. A Batseba esperou uma oportunidade, que o Davi estava doente, depois eu vou trazer o texto, muito doente, o Davi já estava para morrer. Aí a Batseba entrou lá e, combinado com o Natan, não sei se o Natan se vendeu, não sei, o Natan, né, o profeta lá, infelizmente, se é que o texto é correto que o Natan estava ali, mas se é que o Natan estava, também se corrompeu. Então a mulher entrou lá, que é a Batseba, falou, Davi, você prometeu, né, e tal, que meu filho ia ser o rei, tal, que eu, né, e o Davi ali naquele leito de morte. Aí passou um tempinho, o Natan entrou, confirmou, né, as palavras lá da Batseba, e o Davi, mediante a Batseba ter falado, ele ter feito uma promessa, talvez fez uma promessa de bobagem, e entre o Natan ter endossado, ele passou o trono por Salomão, e não para o filho dele, que já estava comemorando o seu reinado. O outro filho dele, que era o mais velho, que era o sucessor, já estava até se preparando para assumir o trono, que ele era o sucessor legal, legítimo. Bom, resumindo, o Salomão, né, com todo esse complô, com toda essa malignidade, acabou assumindo esse trono. Só que tem uma coisa pior, que as pessoas não conhecem a história, e esses pregadores não te contam. O Salomão, que depois construiu o templo, só que ele matou o irmão dele, de medo que o irmão dele pudesse suceder o trono legalmente. Olha como é que o negócio é triste, gente. Tá aí, ó. E aí vocês ficam adorando esse templo de Salomão. Pois é. E aí você já sabe o resto da história, não precisa nem falar. Então é isso aí. São 15 horas e 58 minutinhos.
E o que as pessoas não sabem, aqui é sendo revelado ao vivo, leitura, escrito. Então, a palavra escritura, irmãos, profecia, ou podemos falar história, algumas que estão em andamentos é considerada escritura ou profecia, não é Bíblia, nunca foi Bíblia, nem existia Bíblia, e nem tem profecia sobre Bíblia. Então, a gente tem que até aprender, acostumar, esquecer essa palavra. Esquece essa palavra Bíblia. Comece a falar mais assim, escritura, comece a falar assim, ó, texto inspirado. É muito melhor. É muito melhor. Que aí as pessoas que lhe ouvem vão acabar aprendendo também. Se a gente ficar repetindo, aí os coitados acabam achando que está certo. Então, tá aí. Agora vamos ler mais um texto que se encontra em Lucas 24, com relação à palavra escritura. Tá? Lucas 24, tá certo? Lucas 24, vamos ver aqui onde está o texto. Olha só, Lucas 24, 44 e 45. Anote aí e leia também. Eu vou ler aqui, e os irmãos aí podem estar anotando e lendo e acompanhando também de preferência. Então, em Lucas 24, 44, 45, diz assim: E disse-lhe, né, Jesus falando, olha aqui, ó. São estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas, que no caso é a Escritura, e nos Salmos. Então veja que dentro da lei de Moisés, ou Moisés também em qualidade de profeta, porque também tinha, a certa vez Moisés, na qualidade de profeta inspirado, falou no contexto de escritura. E a profecia de Moisés era esta, né? Ou seja, o Senhor deu essa profecia para Moisés profetizar para o povo. E a profecia era mais ou menos assim: se levantará um profeta semelhante a mim, e aquele que não ouvir será exterminado dentre o povo. Essa profecia se repetiu, acho que, se não me engano, em Atos 3:24, Paulo citou, Pedro também. E, infelizmente, a maioria do povo de Israel ignoraram. Por que ignoraram? Porque ela tinha uma classe dominante, farisaica, que era uma seita, e um sacerdote lá desviado, adoradores de templo, que já vinha lá do exílio babilônico, que foi ensinado lá para os maçons da Babilônia, tá certo? Desde a corrupção do templo de Salomão e o exílio babilônico de 70 anos, esses aí que estavam dominantes. Infelizmente, irmão, é assim. Infelizmente, toda a história é assim. Sempre os dominantes é os que são loucos por dinheiro, enganam o povo, assumem a posição de reinado, estão sempre junto com o governo. Pode prestar bem atenção, que esses camaradas estão sempre ligados ou têm um bom relacionamento com o governo da terra. Não é uma coincidência os dias de hoje, esses pregadores? Tudo é envolvido com política, presidente e tal. Engraçado, né? Parece que a história se repete. Mas o povo não acorda, né, gente? Eita, povo que tem uma memória fraca. Lê, mas não lembra. Então, quando vocês veem o sistema religioso unido com o governo, meu filho, vocês corram. Vocês corram. Fuja desse lugar que o cara está unido já com o governo. Por isso que fica religioso e Estado. Isso é um perigoso. Isso aí tem forte indício de maçonaria. Fortíssimo, fortíssimo. Quando você vê um pastor já começando a falar de política, que não sei o quê, que temos que... Pode correr, que ali tem maçonaria. Mas é dito e feito. Porque o templo já vem da maçonaria, a política também, né? 99,9% também, e é isso aí. Temos nada contra os maçons, só estamos falando que maçom não pode ser pastor e pastor não podia ser maçom. Infelizmente, formou essa dupla terrível, né? Por isso que Jesus disse, né? Que quando ele sai pela terra fazendo seus prosélitos, transformam 2 vezes mais filhos do inferno do que eles. 2 vezes mais. É uma coisa terrível. E é. Continuando. Então você veja aqui o versículo 45. Lucas 24, agora 45. Então, preste bem atenção aqui. Jesus está falando com os seus discípulos. Ele diz assim, ó. Então, abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Viu aí, pregadores? Você não vai compreender a Escritura fazendo curso de teologia. Não vai. Pode fazer o curso, não vai. As Escrituras, não. Você vai ter um conhecimento
de leitura, de arqueologia, de psicologia, sei lá mais o que, um pouquinho de história muito marreta, por sinal, e só. E só. As escrituras é só se o Senhor abrir o entendimento. Lembrando que as escrituras são profecias, homens santos de Deus que profetizaram, e que não é de particular interpretação, tá vendo? Não adianta. Nenhum professor de teologia, por melhor que seja, consegue interpretar as escrituras. Não pode. Lembra quando o Senhor disse lá, quando nós lemos, em Mateus 11, 25, 26, 27, graças te dou, Pai, que ocultaste os sábios entendidos e revelaste aos pequenininhos, porque assim te aprovo. Só eu conheço o Pai me conhece, e aquele a quem eu queira revelar. Tá vendo só? Viu por que o apóstolo Paulo, que já conhecia ou pensava que conhecia a Escritura, mas não conhecia, ela foi criado aos pés de Gamaliel, achando que tinha sido o melhor mestre, teve que jogar tudo fora. Jogou fora. Vocês ficam se assustando quando o pastor Murilo rasgou o diploma em teologia? Não se assuste não, porque não vale nada mesmo. E o apóstolo Paulo que jogou tudo fora? Eita, jogou tudo fora. Vocês nunca leram? Nunca leram? Então tá aqui, ó. Abriu-lhes o entendimento para que compreendesse as escrituras. Viu como você não vai compreender se ele não abrir o entendimento? Tá vendo? Então, meus queridos, não adianta vocês ficarem aí pagando dízimo, de ritual, e cursinho. Se o Senhor não quiser abrir o entendimento, não adianta. Mesmo que você esteja me ouvindo, você não vai aprender. Eu sei que tem muito fariseu aí me ouvindo, com a canetinha, papel na mão, eu vou ter que aprender. Você pode esquecer. O Senhor lhe fecha o entendimento, você não aprende. As escrituras, não. Porque muita gente está falando por aí, eu conheço muitas pessoas que esboçam. Sabe o que é um esboço, irmãos? Eles vão na internet, ou algum pregador manda um curso esboçado para ele, mas ele não sabe explicar. Seria a mesma coisa que você dar um livro de medicina para um cara que sabe ler. Tudo bem, ele vai ler ali, mas ele sabe. Ele não entende, ele vai ler, mas ele consegue colocar aquilo em prática? Não. Ele consegue falar bem? Não. Ele vai apenas citar por leitura, mas não consegue explicar. Lembra que o Filipe, quando foi o eunuco, o que o Espírito Santo disse? Entendes tu o que lê? Através da boca de Filipe, entendes. E ele estava lendo o quê? As escrituras. Pois é. Mas não entendi. E aí o eunuco, muito humilde, não é que nem esses pregadores metidos que não quer aprender. Não, já sei tudo, que já fiz curso, e eu não vou ficar te ouvindo não, mas eu já sei tudo. Então, pois é. Sabe o quê? Já convidamos vocês várias vezes aqui, até agora não apareceu nenhum sabichão aqui para mostrar para nós, os teólogos, paleontólogos e pregadores metidos, né? Para explicar para nós onde está escrito o dízimo dinheiro mensal. A Marinha hoje fez uma explanação. Alguém apareceu? Estamos aguardando aí, ó, já estamos quase um mês de rádio, e não apareceu nenhum abençoado aqui para mostrar para nós qual o texto que está escrito, por que eles cobram dinheiro mensal e não se justifica para ninguém. Simples assim. Tem que devolver, mas devolver para quem? Não, mas é para casa do Senhor. Que casa do Senhor? Não, mas é um ato de fé. Aonde que está escrito que é fé? Não, mas é dinheiro mensal. Onde que está escrito que é dinheiro mensal? Não, mas é o quê? Aonde? Tá vendo? Viu? Só quando o Senhor abre o entendimento? Então, lamento. Quem gasta dinheiro com isso aí. Então, irmãos, a verdade é que o evangelho, ele é no âmbito espiritual. Não é vaidade humana, carnalidade. Quem dera fosse tão fácil assim, né? Se fazer um cursinho ali, você já pode falar. Não. Olha só, vamos lá. João 5,39. Só para encerrar um pouco aqui, que já são 16 horas e 7 minutos. João 5,39. Jesus falando para eles, os judeus. Examinai as escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Bom, aqui não está escrito examinar a Bíblia. Está escrito aí, não? Não tinha Bíblia, não tinha. Então vocês parem de ficar falando errado. Se corrijam. Tenha pelo menos um pouquinho de decência na leitura aí. Não existe que a Bíblia é a palavra de Deus, não existe. Existe a Sagrada Escritura, aquelas que já viram história, aquela que é inspirada, ou aquela que está em andamento, aquela que não foi ainda. Existe nós estamos na doutrina dos apóstolos, os apóstolos começam ali depois de Jesus da cruz de Cristo, tá certo? Depois ali em Atos 2, aquelas doutrininhas ali, que é uma bênção, aqueles princípios, mas que para nós a testificação não é mais lá.
Nós, os gentios, não precisamos das escrituras. Opa, peraí, moça. Não. Você sabia que as escrituras é só para os judeus? O que é isso? Verdade. Por quê? Porque os judeus não tinham o Espírito Santo, certo? Só quem tinha o Espírito Santo era inspirado eram os profetas, certo? E só eles que era considerado escritura, certo? Quando estava inspirado, certo? Então para eles tinham que ler, para eles entender, para eles reconhecer que o Messias era Jesus. Agora, você precisa da escritura para saber que é Jesus? Claro que não. Como assim, Marcelo? Deixa eu explicar. Calma lá. Não começa a fazer aí. Ai, que absurdo. Calma. Muita calma nessa hora. Então, quando o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, depois, ele disse assim, ó, não deixarei vocês órfãos. Enviarei o Espírito Santo. Ele quem? O Espírito Santo testificará de mim. Fará saber tudo que eu já tenho vos dito, fará lembrar tudo que eu já tenho vos dito, e fará saber o que é de vir. Está vendo só? Então agora o próprio Espírito do Senhor, o próprio Mestre, sabe o Espírito Santo que profetizou na boca, e passou a palavra para o próprio Isaías, Jeremias, Natã, Elias, Ezequiel, todos os grandes profetas santos que foram usados, inspirados pelo Espírito Santo, profetizar, aquele Mestre, o Senhor, agora habita em nós, meus queridos. Como é que agora o Mestre habitando em mim, eu vou ter que me consultar com alguém? Viram como vocês foram enganados? A nova aliança, irmãos, o Mestre vem habitar em nós. O Mestre. O Espírito de verdade. O Pai e o Filho habitando em nós. Eita. O que é isso? Verdade. Verdade. Ou você acha que essa sabedoria que eu tenho aqui vem de onde? Onde vocês acham que vem essa sabedoria aqui? Fala pra mim. Eu sou uma pessoa simples. E agora? Quem você acha que me ensinou? Então, por causa do Mestre, por causa do dom. Porque eu dou ouvido ao que o Espírito diz. Dai ouvido ao que o Espírito diz. Vocês não querem dar ouvido? Vocês ficam dando ouvido aí a esses pregadores, esses cobradores aí, o que eu posso fazer? Aí fica aí reclamando, pois é, não tenho dom, não sei o que acontece. E aí o cara fala assim, eu vou fazer um curso bem espetacular e vou mostrar para você, Samuel. Isso, faça esse curso mesmo, faça esse curso, faça uma pós-graduação, faça tudo que tem direito. Depois você volta aqui para você ver como não valeu nada. Volta aqui para tentar explicar alguma coisa para nós. Experimente pegar um texto da Escritura, um texto inspirado e venha trazer aqui alguma informação. Leitura você vai fazer, qualquer um faz, eu quero ver você explicar. Tá? Porque só quem dá o entendimento é o Senhor. E se revela para quem quer. Eita, que deixa o povo bravo, hein? Pois é. Irmãos, isso que é a maravilha do Evangelho. O Senhor se revela para os que o amam, para os que se entregaram a Ele, para os que receberam Ele, para os que dão ouvido o que o Espírito dele diz, para os que receberam os dons dele. Não é para qualquer mané, não. Não é. Você pode ter dinheiro, meu querido. Você pode ter o que você quiser. Você pode ter recursos para fazer todos os cursos. Só que se você não se render ao Senhor Jesus, você não vai aprender. Não adianta ficar bravinho. Não adianta pular, espernear, que não vai resolver nada. Certo? Então é isso aí. São 16 horas e 12 minutos. Já vamos estar encerrando aí a programação, que hoje está uma benção, né? Diga-se de passagem, daqui a pouco. Tem mais uns textos aqui que eu quero ler. E tudo faz parte, escrituras ou escritura. E o antes e o depois, inspirado. E vou mostrar também dentro do Novo Testamento o que é texto inspirado e o que não é inspirado. Então, quer dizer, o texto inspirado, ele tem o seu fundamento e o Espírito Santo testifica. Aquilo que eles falavam que não era inspirado, não tem fundamento. Ou seja, é um complemento da história, faz parte de um relato ali do escritor e até mesmo do que falou, e nada mais. Fora as adulterações de traduções, etc, que nem vamos entrar nesse detalhe. Que aí vocês vão ficar tudo apavorados. Bom, vamos lá. Tem que destrinchar, meus queridos. Tem que aprender direitinho, tá certo? Porque você não pode sair por aí falando coisas erradas. Olha só. Mateus 22, 29 está escrito assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. Está vendo só? Eles erravam. Jesus, quando ressuscitou, irmãos, ele apareceu ali no caminho de Emaús, e tinha uns discípulos ali que estavam já choramingando, contando o que não sabiam, porque andaram todo o tempo com Jesus, mas
infelizmente, não aprenderam. Você sabe que tem muita gente que nos ouve, infelizmente, né, mamãe? Tem muita gente que nos ouve há anos, mas não aprende. Não sei se é cabecinha dura, não sei se não presta atenção, não sei se não dá devida valor, não sei se... Devia de pegar uma canetinha, anotação. Agora, são bons para criticar, né? Isso é importante. Tem muitas pessoas até que nos ouvem há muito tempo, nos conhecem, e ficam por detrás. Ai, mas esse irmão Samuel, ele fala de um jeito assim, ele é muito estúpido, não sei o quê, ele ofende as pessoas. E você? O que você fala? Esse jeito parece que errado de eu falar aqui, até concordo em alguns momentos, porém, as pessoas se convertem, são salvas, e o Espírito Santo entra na vida delas. Agora vocês ficam a vida inteira retrucando, mas não falam nada. Vocês estão pregando Jesus? Vocês têm coragem de falar de Jesus? Vocês já falaram para os seus parentes de Jesus? Você tem vergonha? Ué, por que você tem vergonha? Ué, tá vendo só? Então, no lugar de ficar aí resmungando, no lugar de ficar aí mimimi, vai orar, peça um dom para falar do evangelho. E eu não estou preocupado se você vai falar melhor. Ótimo, tomara que você fale melhor. Tomara que você consiga falar bem mesmo. Tomara que o Espírito Santo lhe dê um dom, capacite você para falar da melhor maneira. Eu não vou ficar preocupado, desde que você anuncie Jesus o reino. Amém. Você não precisa falar de mim mesmo. Eu sou apenas um servo, simples servo, humilde, que tenho mesmo meus erros. E aí, qual o problema? Só que o Espírito Santo usa desse fraco servo aqui, como usou lá do pescador Pedro e João, que era indouto e sem letra. Você já leu lá, não? Ele era indouto sem letra. Pois é. Leia lá Atos 4 para você ver. Certamente que se você estivesse na época de Jesus, e você visse Pedro, você dizia, ai, que absurdo, esse Pedro é um cavalo sem educação, esse Pedro não sei o quê. Pois é. Pedro era tão assim, tão comum, tão errado no começo, porque não tinha também o Espírito Santo, que até o diabo usava da boca dele. Se imagine se o diabo usou da boca de Pedro, e Jesus que disse, tá? Claro que tudo isso é antes do Espírito Santo entrar na vida de Pedro, é óbvio. Mas o diabo usou da boca dele. Jesus disse para trás de mim, Satanás. Eita! Agora se imagine esses cabras de hoje aí, que nem chamado tem, nem dom tem, nem nasceu de novo, se o diabo não usa da boca dele. E como? E como? Eita, que é duro, né, irmãos? A verdade, irmãos, é que incomoda, porque a maioria dos fariseus, eles têm como é que eu posso dizer, um orgulho religioso, eles querem ser uma vaidade, né? E eles acham que, tipo assim, eu vou colocar melhor roupa, um terno, e eu vou pregar melhor. Você não vai, meu filho. Você pode pôr o terno que você quiser. Pode pôr até uma gravata de ouro. Quando você abre a boca para falar... Tente, você prega para os leigos. Para os leigos você pode enganar, dar show, fazer os caras chorar, bater palma para você, dar risada, sentar, levantar. Isso os leigos. Bem leigo. Agora, eu quero ver você pregar para os irmãos e irmãs verdadeiramente, que já nasceram e tem o Espírito Santo. Nem vão te dar bola. Nem vão te dar bola. Não vão acreditar. Você não arranca dízimo mais desse. Você não arranca. Todos esses irmãos que estão aqui nos ouvindo, a maioria, né, que são abençoados, já têm o Espírito Santo, que aprenderam da fonte, que tem o único fonte, que é o Espírito que ensina. Você não arranca mais dízimo dele. Mas nunca mais. Nunca mais vão passar a sacolinha e levar. Nunca mais. Nunca. Tenta. Quer fazer um show especial só para nós? Quer fazer uma pregação? Irmão Samuel, eu vou provar para você que eu vou fazer uma pregação e vou... Tenta. Senão, você vai receber até é capaz de receber um ovo na cabeça. Mas dizer que você vai arrancar, não vai, não. Então, irmãos, a verdade, ela liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse povo está liberto. Está liberto por quem? Pelo Espírito da verdade. Eu não liberto ninguém, eu também fui liberto pelo Espírito da verdade. Esses irmãos que estão me ouvindo, e que também um dia estiveram presos num cativeiro desse, e eu também e os demais, estão libertos para a honra e glória de Jesus, e são livres para cantar, para louvar, adorar o Pai, Espírito e verdade, para eles poderem pregar, ser usados pelos dons, e acabou. E não vão estar mais presos, não precisa de carteirinha, não precisa mais estar subordinado, não precisa tratar de pregador, assim, senhor, não senhor, não precisa mais estar lavando banheiro, não precisa mais estar fazendo papel de idiota, lá, levando dinheiro que não é para casa do senhor, coisa nenhuma. Não precisa, são livres.
Pessoas boas, abençoadas, que têm sua família, que pode ser usado pelo Senhor a qualquer momento, sem mais interferência humana, sem mais interferência do homem. Tá vendo só? Esse é o evangelho, meu gente. Esse é o verdadeiro evangelho. Lembrando que o evangelho, o Espírito Santo adentra em nós, faz morada. Meu corpo, seu corpo passa a ser morada, templo do Espírito da verdade. E aí passamos a ser guiados por quem? Por ele. Você não vai mais ser guiado por homem. Jesus disse para os discípulos: não deixarei vocês órfãos, enviarei o Espírito Santo, ele vos guiará, ele singular, ele, Espírito da verdade, ele, o Senhor, é que vai guiar cada um de nós. E não mais um guruzinho, e não mais um pseudo caciquezinho que vai querer mandar, que vai querer ditar regra, que vai querer dizer que ele é o líder. Irmão, quando você ouvir essa palavra líder, olha, corra. Corra, porque olha o golpe aí, gente. É isso aí. 16 horas e 19 minutos. Eu sei que é um pouco polêmico algumas questões. Eu sei que... Mas é isso aí mesmo. E até agora estamos aguardando, tá? Estamos aguardando aí os intelectuais, conhecedores, né? Os bibliólatras da vida. Tá aí, ô bibliólatras. Agora eu quero ver vocês provar para nós onde que a Bíblia é a palavra. Eu quero ver vocês provar aqui, ó, depois de tudo que foi lido nesse outra rádio de ontem e agora, quero ver vocês provar onde que está escrito que toda a Bíblia é divinamente revelada. Eu quero ver. E não adianta querer usar o livro porque aí tem alguns que vai dizer assim, não, peraí, é que você não entendeu, você nunca leu Apocalipse. Vou ler Apocalipse. Sim, claro que eles conhecem Apocalipse. Opa, você está pensando aqui, não é? Porque eles vão querer usar o livro de Apocalipse, sabe para quê? Olha só como é que é a astúcia deles. Então eles fazem assim, eles leem um trechinho lá em Antigo Testamento, Malaquias, né? Santo protetor deles, tá certo? Eles pegam lá um texto isolado de Malaquias 8, 9 e 10, isoladamente, não faz uma explanação como a irmã Maria fez, e aí depois, rapidamente, eles pulam para Apocalipse 22. E olha o que está escrito em Apocalipse 22, vamos ler. É isso que eles não querem entender. Olha só. Então, o que está escrito aqui em Apocalipse 22, 18? Porque eu testifico que todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, Apocalipse, livro. Então, aqui, o que está escrito não é toda a Bíblia, porque não existia a Bíblia mesmo, nunca existiu. Aqui não está dizendo de Gênesis, Apocalipse, aqui está dizendo toda a profecia deste livro, singular. Qual livro está falando? Apocalipse, livro da revelação. Que se alguém lhe acrescentar onde? No livro de Apocalipse. Não é nem Malaquias, não é nem Isaías, não é nem Mateus, está falando do livro de Apocalipse. Sabe ler? Aí. Alguma coisa Deus fará vir sobre ele, é singular ele ou ela, né? As pragas que estão escritas também neste livro. Continuando, 19, Apocalipse 22, 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, qual palavras, qual livro? Apocalipse. Não é Malaquias. Tá entendendo? Deus tirará a sua parte do livro da vida, né, e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Nesta profecia, neste livro. Viram como vocês foram enganados? Vocês prestaram atenção no que está o joguinho de palavras? Porque eles usam um texto lá em Malaquias, manipuladamente, diz que você tem que devolver dízimo e oferta, que você rouba a Deus, e logo em seguida joga você para esse livro e diz, ó, e não mexa, hein? Toda a Bíblia é divinamente revelada, e você não pode mexer, então você tem que pagar para Deus, porque é um mandamento, que blá, blá, blá. Mentira. O Antigo Testamento era o Malaquias falando, o profeta, dando uma bronca nos filhos de Jacó. Você não é filho de Jacó, coisa nenhuma. Era a antiga aliança, Antigo Testamento, que já encerrou na cruz de Cristo, e quem está praticando Malaquias está simplesmente negligenciando o sacrifício do Mestre Jesus, está passando por cima do sangue de Cristo para usar Malaquias e cobrar dinheiro mensal do povo. Blasfêmia, caminho da verdade. Tá certo? Então, é problema seu mesmo, se você pratica isso aí. Primeiro, que é uma mentira. Segundo, que eles nunca praticaram Malaquias. Nem que queira, porque Malaquias era o quê? Sócio de Jacó. E Malaquias praticava o quê? Produto do campo. Tá certo?
E aí? E era para o pobre, a viúva necessitada estrangeira. Onde que eles fazem isso? Nem dá, né? Tá vendo? Então, irmãos, vamos parar de ser enganado. Para de ser enganado. Em nome de Jesus. É bom, né, irmãos? É gostoso a gente poder falar abertamente, tranquilamente. E estamos aguardando, tá? Estamos aguardando aí os fariseus de plantão, os muito inteligentes aí, né? Que quer defender lá a empresa, que não é a igreja, e quer defender a Bíblia, que também não sabe nem o que é Bíblia, e quer dizer que a palavra de Deus também não sabe o que é. E então venham. E tem mais um detalhe. Esses aí que dizem, irmão, é que você não conhece o meu pastor. Meu pastor é canela de fogo. Meu pastor, ele é profeta, não sei o quê. Meu pastor tem tanto poder que quando ele assopra, as pessoas caem no chão. Pois é, me convide. Por gentileza. Tá feito aí, no ar, ao vivo e a cores. Tá certo? Se o teu pastor diz que assopra e derruba as pessoas pelo poder do Espírito, eu tô aqui, eu sou candidato para ser assoprado. Claro que eu vou ficar um pouquinho longe, porque eu não quero saber do bafo de onça, mas, porém, não vou cair. Vocês sabiam que isso aí não cai? Bom, os tontos lá que não entendem é capaz de cair mesmo. Ou até alguns que para mostrar lá que, né? Aquilo ali, gente, tem nada a ver com o poder de Deus, coisa nenhuma. Sabemos que o Pai Celestial tem poder, mas ele não faz isso, não. Não tem nem lógica. Se o Espírito Santo habita em mim, como é que ele vai me derrubar? Fala para mim. Tem lógica. Jesus derrubar Jesus. Ah, para. Então, se alguém conhece aí o não sei o que truque, esse povo aí que diz que tem poder no assopro e derruba, me convida. Tá feito o desafio. Só que tem um detalhe. O desafio é esse. Eu vou lá, quer dizer, vocês vão pagar para ir lá, porque eu não vou pagar para ir, né? Tenha dó. Vocês vão me pagar para ir. Se eu cair, aí eu pago minha despesa. Se eu não cair, vocês, além de devolver todo o dinheiro, porque eu quero colocar o desafio como dízimo e oferta. Se vocês acham que dízimo e oferta, ofertando a cada senhor, é uma inspiração divina, e ele assopra porque ele tem essa inspiração, eu vou fazer essa colocação. Atenção, pregadores, cobradores de dízimo e oferta, porque dizem que o demônio não resiste e tal. Pois é, então tá. Se você perder, se eu não cair no teu assopro, e pode juntar uma galera aí para soprar, não me preocupo não. Pode colocar todos os assopradores divinos aí, mas a realidade é o seguinte, só no dízimo e oferta, que tem que dar nessa casa que você chama do Senhor. Bom, vocês não têm muita coisa a perder, né? Ou melhor, tem tudo a perder. Porque se não funcionar, vocês têm a obrigação de devolver tintim por tintim, com juros e correção, só para os membros. Você devolve isso aí. Você concorda, pastor? Que se você perder e você não conseguir me derrubar com o teu assopro divino, poderoso, que é do Espírito da Verdade, que é só para os dizimistas ofertando a cada Senhor, que você fica dando show, você concorda em devolver? Para todos eles. Nós vamos assinar um contrato antes de fazer tudo isso, vamos chamar toda a imprensa, televisão, rádio. Deixa um negocinho bem bonitinho, né? Afinal de contas, quem não deve, não teme. Vocês se garantem, né? Vocês devem ter poder. Porque se o Elias desafiou os 450 de Baal, por que eu não vou desafiar os 450 cara de pau? Claro que vou, sem dúvida. Nesse quesito eu desafio qualquer um. E qualquer um do planeta Terra. Não quero saber no que você está. Se você tem todo esse poder, se você acha que é o Espírito Santo que derruba as pessoas, porque são dizimistas e ofertando a causa do Senhor, está feito o desafio. Está feito. Está feito. Está feito. Ô, glória. Make Livre, mais um minutinho aí e já vamos estar encerrando. São 16 horas e 27 minutos. É benção, né, irmãos? É benção a gente poder falar das coisas celestiais. Make Livre, e até daqui a pouco. O sol vai brilhar no céu e dirão: se apagou na escuridão. Um dia virá, mas o amanhã não. Só o sol que o ai produz na escuridão. Então o céu se irá do além
nos una ofensa.